Peraí. Acho que eu falei merda. Corta. Esse tema agora vamos tentar terminar aqui o Maquiavel. Esse tema que não se esgota com essa investigação e também por falta e por imaturidade eu possa cometer vários erros com relação à interpretação e também tendo em vista e consciente de que essa interpretação a minha interpretação é uma interpretação mais própria na atualidade, assim, mais voltada aos negócios e tal. E aprendizado prático, assim, nada, não é uma investigação histórica, não, até porque para fazer isso precisa de muito material. Eu até tenho esse material, mas eu estou lendo aos poucos, então futuramente pode ser que eu faça algum vídeo só a respeito desses materiais, dos materiais que eu consegui juntar e ler a respeito. Tínhamos parado no capítulo 20, se não me engano, 22, agora falta do 23 para frente. Vamos lá. Eu fiz aqui um resumo aqui para não ficar também. No começo eu fiquei usando bastante o livro, mas como eu já estou meio que de saco cheio, estou doido para terminar isso e passar para outra coisa e passar para lá para o outro. Se eu conseguir fazer o Maquiavel, se eu conseguir. Que eu tenho vários livros que eu comprei para ajudar no processo de conhecimento do Maquiavel, que eu estou querendo ler bastante eles, até para poder emitir algum parecer futuramente, mas até o final do ano. Mas aí eu queria pelo menos tratar, se possível, de 3 pensadores do contratualismo durante o ano, mas como tem outras leituras, 2 já seria o suficiente lá. O ideal seria 3, né? Senão vai demorar muito, imagina. Eu tenho ideia de 10, mais ou menos. Então o próximo seria Tomás Moros e depois o outro, não sei qual que seria, eu estou pensando ainda. Vamos lá. Maquiavel então recomenda então o afastamento ou cuidado com os aduladores. Eu ia falar dessa questão dos aduladores, que quando você se candidato para alguma coisa, sempre tem aquelas pessoas que vão colar em você para conseguir um bom lugar. Isso acontece e sempre aconteceu e na atualidade não está sendo diferente. Então, tá falando, no final ele termina falando da boa militância, né, que é aqueles que se juntam de fato e têm um pensamento honesto e vão continuar com você até o máximo que puder, né, porque também essas coisas assim de pensamento supremo ou irreversível, substituível, alguma coisa do tipo, é bem falho essa visão, porque se é ser humano logo é falho, né? Então, tipo, ficar acreditando que na bondade alheia é muita falta de bom senso. E serve também do discurso de Maquiavel a respeito do bom senso, que deve mudar de acordo com a própria fortuna, né? Aduladores adulam muitas vezes. Se eu travar por acaso, é porque a escrita está bem sinistra, então pode ser que seja mais por causa disso também. Essa escrita sinistra aí atrapalha muito. Essa letra agarranchada, cheia de rasuras e tal. Vamos lá. Aí os aduladores. Os aduladores adulam muitas vezes por medo. Por medo, na verdade, por isso Maquiavel recomenda que sejam sinceros, independente de suas verdades. Coloquei aqui, aduladores adulam muitas vezes por medo de dizerem a verdade. E por isso, lógico, se os não sinceros, eles não vão dizer a verdade, eles vão adular para conseguir cargos, né?
E Maquiavel recomenda que sejam sinceros, independente de suas verdades. É porque ele, mais pra frente, ele vai falar que quando for ter se for para ter adulador, o próprio ele não deve dar ouvidos àqueles que aparecem assim, sabe? Ele deve escolher uns poucos assim que ele considera assim confiáveis e apostar neles, né? Porque não dá para, o Maquiavel também recomenda não seguir sozinho, né? Tipo, não ter sempre uma segunda e uma terceira visão, para diminuir a possibilidade de erro. Assim, quando possível, escolha por conta própria, mas quando a dificuldade se apresentar, de acordo com a fortuna, você precisa ir então de algumas pessoas confiáveis. E outra, detalhe, confiáveis assim, sem muita gracinha, tipo, só mesmo naqueles que for o assunto que for solicitado, né? Não é um assunto sugerido por quem opina, mas sugerido pelo líder, né? Vai falar mais para frente um pouco sobre isso. Maquiavel entendia também que nem que a maioria tinha por motivo seus impulsos. Então, que a maioria tinha por motivo seus impulsos, achismo, e que deveria se colocar em dúvida e estar sempre ao lado dos sábios. É o que eu acabei de falar, sabe? Porque senão esses que se aproximam e tentam falar nem sempre são preparados, sabe? Então você vai ouvir, você está em dúvida, aí chega alguém que vai falar merda na sua cabeça, você vai acabar, dependendo do momento de fragilidade, aceitando essa opinião, e depois vai dar ruim mais à frente. Aí fala do estar sempre ao lado dos sábios. Só que ninguém tem sábio escrito na testa, é bom que ele escolha. Só os sábios devem aconselhar o líder para que tenha em mente outras opções de decisão, impedindo que aconteça um estado de tirania, alguma coisa assim. Porque também quando o cara tem muita opinião de forma egóica e tal, na maioria dos casos é induzido por si mesmo a tirania, ou por outros também a tirania. Então tem que tomar cuidado desse negócio, que o cerne também da pessoa que é evitar ser odiado, né? Então se o conselho leva ao ódio, tenha cuidado. E se o conselho atenua o ódio, vem com uma solução mais pacífica, você tem que também observar, porque às vezes pode ser benéfico. Ser obstinado e falar abertamente são qualidades admiráveis aos olhos do líder, assim como a sua boa conduta. Alguns aduladores, disfarçados de bons, tentam enganar o líder para que perca força decisiva e para que assim possam tomar o poder. Esses deverão ser eliminados antes que seja tarde demais. Eu acredito que esses capítulos não sejam, esse em particular não é tão extenso, os outros também não. Então esse é um vídeo mais curto. Aquele que não delibera funções e não se aconselhe com ninguém por conta própria, caindo no descrédito para conselho com ninguém, corre o risco de escolher tudo por conta própria, caindo no descrédito de ter que recuar, desconstruindo o que acabou de construir. Acontece muito isso também nas decisões precipitadas, principalmente a gente observa no governo atual, que se meter na área que você não domina, não tem experiência, e tomar decisões precipitadas são
um risco, mas então é bem paradoxal também, né? Então, em certos momentos, a Carol fala que você tem que destratar aquilo que foi tratado de acordo com a fortuna, e em outros ele diz que ele diz que tem que tomar cuidado daquilo para não destruir, que acabou de construir e ficar ruim, ficar assim, sendo mal visto aos olhos do povo. Desde que você não seja mal visto aos olhos do povo, toda empenho é válido. Acho que agora, teste, ó. Som, teste, alô, teste, ó. Testando, teste, ó. Então, o líder deve aconselhar-se sempre de acordo com a necessidade de sua vontade. Ter por conselheiros poucos sábios escolhidos. Os bons conselheiros precisam surgir da prudência do líder e não a prudência do líder dos bons conselheiros. Isso aí termina o capítulo aí, esse capítulo é 18. Ele termina esse capítulo 23 falando sobre isso, que os bons conselhos precisam surgir da prudência do líder e não o contrário, ou seja, não a prudência do líder dos bons conselhos. Ele fecha esse capítulo ali, 23. Já no capítulo, eu vou gravar sem no direto mesmo, sabe? Senão tô cansado de editar isso, cara. No capítulo agora 24. Maquiavel disse que o príncipe novo é bem mais observado que um hereditário, quando suas ações são virtuosas, porque os homens são atraídos pelas coisas presentes. Maquiavel alerta novamente sobre a importância da prevenção ou prudência, né, em relação ao tempo de paz. Cara, esse negócio é bem interessante. Eu ia falar aqui que negócio do tempo de paz, de preparo no tempo de paz. Maquiavel alerta novamente sobre a importância da prevenção do tempo de paz, estando preparado para a tempestade. Ele vai falar que não, do Dick e tal, que você tem que estar sempre. Engraçado que naquela época já se via uma mudança repentina das coisas de acordo com a fortuna, né? Hoje em dia muito mais, né? A gente muda quase que tudo a todo instante, né? Tudo tem mais propensão a caducar, né? A gente vive numa sociedade caduca. Nunca se deve sair acreditando que haverá quem... cara, isso aqui é legal também, é uma metáfora que ele fez. Ele fez não só uma metáfora com relação a esse negócio, né? Que é uma água, um rio, uma correnteza forte que vem, e você precisa ter como controlar ela, sabe? Então, se você estiver preparado, você vai controlar. Se não estiver preparado, ela vai passar destruindo tudo e vai, depois você se reerguer. Aí ele vai concluir aqui, ó: nunca se deve cair acreditando que haverá quem o levante mais tarde. Apenas são certas as atitudes que dependem de si. Apenas são certas e duradouras as atitudes que dependem de si. É aquele negócio, né? Como é que é? Daquela música do... Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez, eu sei. A escuridão deve pior. Como é que é? Tem gente que está do mesmo lado que os... Quem acredita sempre alcança. Quem acredita... esse negócio aqui, ó. Quem acredita sempre alcança. Sempre alcança. Eu gostava desse aqui, né?
Agora sabe disso aqui, eles nunca me chamaram para trabalhar lá também. Fui lá, mudou de nome, né? Interrupções à parte, ei, testando, voltou o som, silêncio. Interrupções à parte, vamos lá. Então, que loucura, né? Esse 14 acabou, era só esse negócio aí, presta atenção então nessa. Sempre atento às mudanças, essa é o cerne da questão aqui. Maquiavel torna a falar sobre, no capítulo 25, tá? Agora o livro vai até o 26, então a gente já está próximo do fim já estamos bem próximo do fim. O 26 é bem pequenininho também, mas vamos lá. Maquiavel torna a falar sobre a fortuna, dizendo que é impossível tentar controlar o resultado das coisas naturais do mundo, pois o destino dita metade do resultado de tudo que suamos para conquistar, não sendo possível medir força. É verdade. O cultismo está aí dando fórmulas mágicas, enriquecendo contra um montão de, otários, bestas, pessoas que gostam de tudo mastigadinho, né, em vez de sentar a bunda na cadeira, né? É muito difícil você sentar a bunda na cadeira, depende de muita coisa. Então tem gente que tem dinheiro, nada contra, né? Faz quem quer, como diria um filósofo por aí. Tem sempre uma pessoa com dinheiro no bolso e algum outro besta com vontade de gastar. Sempre alguém com alguma coisa para vender, que nem sempre é algo bom ou benéfico e tal. E sempre alguém com um besta com dinheiro no bolso, disposto a gastar. A fortuna é como um rio devastador, que quando se destrói tudo, quando se enfurece, eu não estou conseguindo nem ler minha letra, e quando se enfurece, destrói tudo pela frente, e só mesmo com a construção de diques, né, barragens de diques, conseguimos, com o poder um poder hercúleo, essa palavra eu coloquei porque eu gosto dela, com o poder hercúleo da prudência, desviar a força e resistir à força colossal da correnteza. Hercúleo é legal, né? Então esse negócio me fez lembrar até o Brumadinho lá, né? Quando estourou tudo lá, assim, derrubando tudo que tinha pela frente, levantando o trator, levantando as coisas mais pesadas que você possa imaginar. Ninguém segura. Como pode? Peraí, então, colossal. Em tempos de calmaria é preciso construir barreiras e diques. Poupar reserva, eu coloquei entre aspas aqui, né, parênteses, poupar reservas monetárias, fazer novos cursos, estar sempre em movimento, sempre aprendendo, sempre buscando, para quando vierem as cheias, possam escoar pelo canal da prudência, provocando menos estrago. Essa também é uma imagem que se pode fazer. Eu sei que parece repetitivo, mas esses capítulos aí finais, eles tratam disso. É um aconselhamento para o dia a dia. Então, aquele negócio, nem tudo da obra assim é ruim, não. Você pode ver que eu tentei extrair pelo menos os pontos positivos. Eu não fiz uma leitura crítica da obra no sentido de encontrar ponto negativo e malhar o Maquiavel, mas sim o contrário. O problema da fortuna é a sua constante variação.
Aí, um príncipe prudente desconfia da boa sorte. É feliz quem com percepção se previne com antecedência para que não se surpreenda com a mudança do tempo. Maquiavel provou que todo coaching songamonga, todo coach é um songamonga, porque mesmo com todo o preparo e cautela, não podemos prever a fúria do meio contra nós. É sendo necessário não só o preparo, mas a sorte de encontrar terreno fértil em meio a tantas oscilações do meio. Uma redundância de brincadeira. Coach songamonga, eu gostei desse songamonga, essa palavra é muito legal. Maquiavel, essa expressão, Maquiavel fala a respeito da capacidade que o homem tem de tomar, foi de acordo com o tempo, a importância de sua versatilidade, tenacidade, versatilidade, como é que chama? Tem vários adjetivos aí, tenaz, não é tenaz, não, cara. Sagaz também. As variações tendem a destruir acho que qualquer padrão, pois duas pessoas com atitudes diferentes. Esse aqui é muito interessante, cara. Ele falou um negócio seguinte, quando aconteceu, por que não dá para prever as coisas? Porque na vida ele observou várias coisas, não vou citar todas elas aqui, eu nem fiz questão de nem copiar tudo não, por isso que eu fiz o resumo aqui. É o seguinte, mas eu lembro da ideia, é assim, ele fala que, como é que você me garante que uma coisa dá certo se os resultados podem ser diferentes? Por exemplo, você tem duas pessoas que partiram por caminhos diversos, diferenciados e tal, que foram batalhar pelo mesmo objetivo, mas de formas distintas, então, e conseguiram alcançar o mesmo objetivo, mesmo através de caminhos diferentes. Isso é um exemplo. Outro exemplo seria pessoas iguais com a mesma condição, tentando a mesma coisa, um consegue, o outro não. Como é que você explica isso? E muitas vezes com a mesma capacidade. Aí ele vai falar, as variações tendem a destruir qualquer padrão, pois duas pessoas com atitudes diferentes podem atingir o mesmo objetivo, assim como duas com a mesma ação pode colher resultados opostos. Tudo dependerá da virtude ou falta dela, do acaso ou falta dele. A mudança do líder deve atuar de acordo com o tempo. Ele falou esse negócio do tempo, que seria a situação. Em uma palavra, por isso que, não sei se tem muito a ver, mas vamos dizer que tem. Por isso que tem aquelas plantações depois descobriram que antigamente tinha monocultura, né? E aí, dependendo do clima assim, você planta lá uma planta que só dá, sei lá, em setembro lá. Aí, vamos dizer que, sei lá, deu uma catástrofe ali ou qualquer coisa do tempo e aquilo não brotou, teve praga ou qualquer coisa. Se você só planta aquilo, já era, sabe? Você vai ter que esperar, sei lá, outro ano, eu nem entendo de plantação, mas outro ano para poder tentar mais uma vez tirar lucro daquilo. Então, você tomou prejuízo. Mas se você tem várias leguminosas, você tem várias plantações de várias qualidades aí, sabe? Então,
sei lá o que você vai fazer, mas diversificar a plantação, sabe? E colocar elementos ali de várias datas, né? Então, se você perder só aquele ali que você botou fé, você tem os outros ainda para suprir as necessidades que você necessita, né? Então, um exemplo tosco, mas também pode ser. E uma palavra, é bom estar atento. Essa é uma palavra que eu tirei do Marx, que eu percebi que os caras ficam lendo os autores e não conseguem se apropriar dos cacoetes aí. De vez em quando é bom colocar só de sacanagem. Em uma palavra é bom, aí tipo assim, ele fala tipo assim, foi fora. Ele fala assim, em uma palavra, na verdade é uma ironia isso, né? Em uma palavra, é bom estar atento à mudança, ser maleável de acordo com o tempo. O difícil, o ofício do caminho estraga o homem, e por isso existe a importância de ter não um plano. Isso aqui é interessante. Com o que eu falei, não só uma qualidade de plantação, mas ter várias, né? Várias possibilidades. O ofício do caminho, não sei porque eu coloquei o ofício. O caminho, o que estraga o homem no caminho, vamos colocar assim, é acreditar que existe, acreditar só em um produto, no caso lá, né? Então, vamos ver como é que eu li, como é que eu escrevi aqui. O ofício do caminho, o ofício, vamos deixar assim, o ofício do caminho estraga o homem, e por isso existe a importância de ter não um plano, mas vários planos A, B, C, D. Eu coloquei esse mesmo, A, B, C, D. Então, fala com relação a esses planos aí que você tem que ter hoje em dia, né? Antigamente qual que é o seu plano? E a pessoa não fazia plano nenhum e deixa a vida me levar. Você tem lá duas músicas opostas, uma eu não vou falar o nome dele, né? Deixa a vida me levar, a vida leva, e depois a outra você, quem acredita sempre alcança, e como é que é? Se você tiver alguém em quem confiar, confia em si mesmo. Mas é uma recomendação, né? Se possível, o Maquiavel, se você tiver alguns gurus te ajudando no caminho, é interessante pelo menos observar e se basear em algum que seja um exemplo, né? Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Por isso, quando chegar o tempo de tornar-se impetuoso, o homem prudente não o sabe fazer. Esse aqui é o próprio Maquiavel escreveu lá. Por isso, quando chega o tempo de tornar-se impetuoso, o homem prudente não o sabe fazer e cai em desgraça. Mas, se mudasse sua natureza de acordo com os tempos e as coisas, não mudaria a fortuna. A fortuna é ele vai falar aquele negócio lá. E você tem que saber. Por isso, quando chega o tempo de tornar-se impetuoso, o homem prudente não o sabe fazer e cai em desgraça. Mas, se mudasse a sua natureza de acordo com os tempos e as coisas, não mudaria de fortuna. Ou mudaria de fortuna, não sei. Por que eu coloquei isso aqui? Não mudaria mesmo de fortuna? Agora me pegou, hein? Mas tá falando disso também, você não consegue mudar a fortuna, mas um esforço seu é bem-vindo, né?
é mais fácil você tentar, vamos dizer, controlar na medida do possível, estando atento ao tempo. Acho que é isso que ele quis dizer. Aí ele faz uma comparação esdrúxula lá com uma mulher lá, né? Lógico que não pode ser anacronismo, então que vai ser sério machismo aqui, falando a fortuna é a mulher inconstante que precisa ser domada enquanto há tempo. Isso aqui eu também eu tentei interpretar mais ou menos o que ele quis dizer, porque ele vai dar um exemplo de uma mulher lá, que aquele negócio, não gosta de homem bundão e inseguro, né? Acho que ele quis dizer isso, né? De que as mulheres gostam? Um homem firme, viril, seguro e, se possível, de poder e endinheirado, se possível. Isso você consegue domar ali, mas se você for bundão, você não consegue nada. Acho que ele quis dizer isso. Agora o 16 para terminar. Fica claro agora entender que uma atmosfera ruim pede e dá oportunidade para que algo de bom renasça das cinzas. E é sobre isso que Maquiavel nos alerta, citando o caos de alguma nação antes de aparecer um mito. Isso aqui é interessantíssimo também, que é o seguinte: ele vai falar quando acontece um caos bem violento assim, né? Por isso que a fortuna está sempre, digamos que o rei faça tudo certinho, e aí de repente ele adoece, ou acontece uma guerra e tudo, ou acontece uma pandemia, qualquer coisa do tipo, que independente da sua posição e sua boa vontade de mudança, essa fortuna estraga tudo, né? Mas ele está falando que, mas só que por outro lado, se a fortuna for que a fortuna pode acontecer também de várias maneiras, né? Às vezes a fortuna é causada não por coisas externas, mas por coisas internas. Então você pega um rei que é tirano ou é imprudente ou qualquer coisa e faz um inferno na região. E aí essas pessoas da região ficam loucas atrás de um salvador, né? De um mito nos tempos atuais. Então fica claro agora entender que em uma atmosfera ruim pede e dá oportunidade para que algo de bom renasça das cinzas, e é por isso que Maquiavel nos alerta, citando o caos de alguma nação antes que apareça um mito virtuoso, do nascimento com um novo salvador da pátria. Então ela fica esperando esse salvador da pátria que vai mudar, ou tentar mudar essa fortuna. É uma espécie de fortuna também, mas essa fortuna, porque tem a fortuna que acontece e um fenômeno da natureza, né? Tipo, a vida te enfrenta, te derruba. Mas tem uma fortuna que é causada pelo próprio homem, e essa é possível que um outro homem, um outro estado, uma outra teoria, sei lá, uma outra filosofia, uma outra ideologia ou qualquer outra coisa que possa entrar para melhorar, vamos dizer assim. Então, digamos que essa população lá fique sob um estado de desgraça por conta, ela fica jogada à própria sorte por conta de erros de algumas pessoas que causaram mal, e aí essa sociedade ela fica no desejo de resolver isso daí e mudar a sorte dela através de um salvador. E aí já naquela época Maquiavel já tinha lido isso, então ele fala algo bom que renasça das cinzas,
É sobre isso que a nos alerta citando o caos de algumas nações antes que apareça um mito virtuoso de um novo salvador da pátria. A disposição aliada à virtude poda um caminho de acordo com o tempo. A disposição é aquele negócio, o melhor atalho para se vencer a mudança de tempo, ou seja, a mudança do caos, né, do problema, é a virtude aliada a uma disposição, uma ação ativa. Eu acho que eu vou falar isso mais pra frente. Essa ação ativa aí, quer ver? Maquiavel fala sobre a fé da ação ativa, a ação dos braços abertos, a ação que não espera consolo dos grilhões da inércia e covardia. Porque ele está falando aqui, aí vai falar, citar um negócio de fé, né, que igual aquele negócio, né, que o cara estava se afogando lá no mar lá e o pessoal queria jogar o bote lá de salva-vidas, aí o cara falou, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E aí ele afogou e aí chegou no céu, parece que uma piada assim, chegou no céu lá e falou, por que você não me ajudou e tal, mas eu te ajudei, eu enviei pessoas lá para jogar o bote, você que não estava atento. Então aí ele falou que o Maquiavel fala sobre a fé da ação ativa, a ação dos braços abertos, a ação que não espera o apoio dos grilhões, não fica esperando algo cair do céu, quer dizer, né, na inércia e covardia. Maquiavel diz que Deus faz a sua parte, deixa por nossa conta o que resta da ação. Maquiavel funda o partidarismo. Aqui vai ser aqui é legal. Essa parte aqui, no finalzinho, ele vai botar uma pilha para a pessoa que quiser mudar. Ela tem que formar um grupo, sabe? Um grupo coeso e determinado. Maquiavel funda o partidarismo a revelar a importância de criar um exército militante capaz de ser fiel ao líder num ambiente político comandado pelo caos, rapace e infectado pela ladruagem. Qualquer exército que aparecer de forma inovadora contará com apoio popular, né? Será promovido, será exaltado e tal. Aí no finalzinho aqui tem umas perguntas aqui. Quando surgir esse Salvador, quando chegar ao mito, que portas se fechariam diante dele? Que povos lhe negarão obediência? Que inveja se lhe oporia? Que brasileiro lhe negaria o obséquio? Eu acho que ele falou da Itália, né? Que italiano lhe negaria o obséquio. Mas é isso aí. Então, é isso daí. Gosto de número arredondado, então 39, vou esperar chegar no 40 pra gente zarpar. Beleza? 32, 33. Não, mas é isso aí. Tem os livros que eu tô lendo aí também. Possivelmente eu vou fazer algo sobre mais pra frente.